Boa noite, pessoal. Vamos continuar aqui falando mais um pouquinho a respeito do tabernáculo, continuando esses estudos que nós estamos fazendo. E antes de mais nada, vamos fazer a nossa oração. Senhor Todo-Poderoso Deus, estamos aqui, meu Pai, mais uma vez buscando a sabedoria do alto, a sabedoria que vem do Senhor. E apresentamos as nossas vidas, meu Pai, como se fôssemos vasos vazios, esperando sermos preenchidas, meu Pai, por todo esse entendimento e conhecimento que só o Senhor tem. Precisamos, meu Deus, aprender mais da Tua palavra. Para a gente é uma necessidade, não é por esmero, meu Pai, não é por vaidade, mas realmente para que possamos estar fortalecidas na nossa fé e ainda podermos, meu Pai, ensinar aos outros e fortalecermos ainda outros mais. Que o Senhor, nesse momento, venha atentar para o nosso propósito, porque nesse momento, meu Pai, a nossa família está participando dessa meditação pela nossa fé. Estamos aqui com o nosso painel e todas as meditações, nós temos, meu Pai, a certeza de que assim como o Senhor está nos acrescentando, o Senhor também está acrescentando aos nossos familiares entendimento e abrindo a mente deles, colocando a luz do Senhor dentro deles para que eles possam realmente te aceitar, te reconhecer como Deus e aceitar ao Senhor e se converterem e serem salvos. Essa é a nossa meta. O Senhor fez isso uma vez com a gente, agora nós queremos que o Senhor faça o mesmo com os nossos familiares. Meu Deus, que o Espírito Santo esteja permeando, meu Pai, tudo que vai ser dito aqui. Que o Senhor venha usar os lábios de cada uma de nós e que o Senhor venha nos acrescentar, meu Pai, mais e mais. É isso que nós te pedimos e que possamos, meu Pai, ao final desse dia, estarmos regozijadas, apesar de cansadas, que estejamos felizes, porque o Senhor falou conosco. Te agradecemos desde já por tudo, meu Pai. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, povo lindo. Então, a gente vai continuar falando um pouco mais sobre o tabernáculo. A gente já falou a respeito dos móveis do tabernáculo, falamos a respeito do pátio, do santo lugar, do santíssimo. Mas tem outras cositas mais que a gente pode ainda acrescentar e com certeza, de forma alguma, nós vamos conseguir esgotar o assunto. Quer dizer, eu acho que não vamos conseguir esgotar o assunto aqui entre nós. Mas vamos lá. Só para começar, vamos falar sobre os vários nomes que o tabernáculo também pode ser chamado, como ele é referido na Bíblia, e que a gente pode ouvir em determinadas traduções, e para que não haja confusão, eu acho legal a gente deixar isso claro. Eu anotei aqui, em hebraico se chama Mishkan. Como eu sei que ninguém vai gravar isso, o importante é a gente saber o seguinte, que ele também pode ser chamado de tabernáculo da congregação, tabernáculo do Senhor, tabernáculo do testemunho, tabernáculo da tenda da congregação e tabernáculo da casa de Deus. Todos esses termos são aplicados tá certo, ao tabernáculo que nós estamos meditando agora. E o interessante desse conceito tabernáculo é, de fato, como se fosse uma habitação, uma morada, um lar. Aquele termo que Mishkan, né, que eu acabei de falar, ele tem esse significado, né, de lar. E quando a gente lembra de Davi querendo construir, né, uma casa para Deus, a gente já vê aqui no tabernáculo que o próprio Deus proveu para si um lar para habitar dentre o povo de Israel. Isso é uma coisa bem interessante. Deixa eu colocar aqui, eu acho que quando a gente acrescenta a imagem, a gente enriquece.
Se vocês quiserem falar alguma coisa, pessoal, na hora vocês levantam a mãozinha ou fala, porque eu não vou ter a visão de vocês aqui, tá bom? Então, vamos pegar essa figura aqui. Tá dando para todo mundo ver, pessoal? Sim. Não. Sim, não, tá. Vamos lá de novo. Estou vendo seus documentos. E agora? Não. Agora sim. Assim? Pronto. Vamos deixar aí para a gente ir visualizando. Então, essa estrutura toda pode receber todas as denominações aí que a gente acabou de falar, tenda da congregação, tabernáculo da tenda da congregação, tabernáculo da casa de Deus, tabernáculo da tenda do testemunho, enfim. E já vimos aqui um pouquinho disso, né? Que está a entrada. Alguém lembra como é o nome aqui da entrada do templo, da porta do templo, essa cortina que dá acesso ao templo, não, ao tabernáculo? Alguém lembra como se chama? Caminho. Perfeito. O caminho, né? E ele é o caminho justamente para sinalizar que não há uma outra forma de chegar a Deus senão passando por esse lugar. Lembrando que só quem tinha acesso a esse lugar eram os levitas, né? Os sacerdotes, que faziam parte da tribo de Levi, obviamente, e o sumo sacerdote. Quando o povo vinha adorar a Deus, levar os seus sacrifícios, né? Eles chegavam no máximo até aqui. Lembram como é o nome disso aqui, pessoal? Quem lembra? Verdade. Não. Aqui é o altar de bronze. O altar de bronze, onde eram feitos os sacrifícios. Literalmente, o animal era preparado aqui, ó, aos redores. A gente está vendo aqui na figura. Deixa eu ver aqui. Aqui na figura, acho que daí é legal para vocês verem, tem um animalzinho aqui sendo preparado numa mesa, ele está passando por um processo de observação. Então, os levitas faziam isso, né? Eles cuidavam dos animais, e quando eles viam, né, eles ficavam lá observando durante 4 dias esse animal. Quando eles percebiam que o animal realmente estava apto para ser sacrificado, para ser oferecido a Deus, então, ele entregava ao sacerdote, o sacerdote vinha e sacrificava. Quem fazia o sacrifício não era qualquer levita, era especificamente o sacerdote. O pessoal que está aí com o áudio aberto, fecha aí, por favor. E aqui a gente ia ter esse animal sendo queimado, o sangue dele era coletado, e o animal aqui era queimado. Mais adiante a gente tem aqui, quem lembra? Não lembram mais? A pia de bronze. A pia. Pia de bronze. Então, o sacerdote vinha aqui e se lavava, para ele então poder entrar dentro do santo lugar. Quando ele entrava aqui no santo lugar, ele ia fazer, né, as atribuições dele, e aqui a gente tem a mesa da proposição, a menorá e o altar de ouro ou altar de incenso. Ponto. Mais adiante, a gente tem o Santo dos Santos, daqui a pouco a gente vai mostrar isso. Dentro do Santo dos Santos, só uma pessoa entrava, todo mundo aqui já sabe, era o sumo sacerdote. Então, só quem tinha acesso realmente a toda a estrutura era o sumo sacerdote. E quem ficava ministrando do lado de fora, os levitas e os sacerdotes. O povo só vinha até aqui. Lembrando, pessoal, que essas cercas, elas tinham em torno de 4,5 metros, né? Tinham 10 côvados de altura, e se a gente usar como padrão 45 centímetros, que é o padrão mais aceito, a gente vai ter que essa cortina aqui mede 4,5 metros. Se vocês tentarem imaginar aí, diante de vocês, a parede que está no quarto de vocês, onde vocês estão agora, essa parede tem pelo menos essa altura, né? Em torno de 4 metros. Imagine que ninguém, absolutamente ninguém, conseguia enxergar o que tinha por trás dessa cortina, né? Por trás desses muros. Alguém sabe dizer
qual é o objetivo dessa cerca, desse muro? Quem se atreve? Separar o santo daquilo que é profano e daquilo que é mundano. Estamos meditando aqui, pessoal, na revelação de Deus do plano da salvação. Todo o evangelho está escrito aqui, toda a Bíblia está descrita aqui, dentro desse tabernáculo. E tudo que é feito aqui dentro é extremamente santo. Então, não poderia ter comunicação com as coisas de fora. E nem mesmo todo o povo poderia ter acesso aqui. Por quê? Porque eles precisariam passar pelo processo de purificação, pelos rituais que o povo não passava. Quem passava por isso eram os levitas, tá certo? Então, por isso, apenas eles tinham acesso a esse ambiente. Então, vamos imaginar aí, tem uma outra figura aqui, deixa eu ver se eu consigo compartilhar aqui com vocês, nessa mesma pegada. Tá dando para ver aí alguma coisa? Aqui. Só seus documentos. Por enquanto é isso aí mesmo. Aqui. Eu achei essa imagem bem legal. Dá para ver a imagem aí? Não. Ainda não, né? Uhum. Mas agora deu, né? Sim. Pronto. Então, pessoal, acho que essa imagem aqui é bem legal, dá para a gente ter uma noção do que era o tabernáculo no meio de toda Israel, tá? Então, o tabernáculo, ele tinha pouco mais de 2.000 metros quadrados, eu cheguei a calcular, mas agora eu não lembro direito, mas pouco mais de 2.000 metros quadrados, tá certo? E as tribos de Israel se dispunham ao redor. A gente vai ver aqui, ó, toda essa turminha que está aqui em redor são levitas. São 3 famílias específicas da tribo de Levi, tá? E ao redor, os demais levitas. Então, só quem fica aqui ao redor, você vê que a coisa é tão santa, Deus faz questão de que a coisa seja bem separada, que só quem fica aqui ao redor é a tribo de Levi, e aqui a gente vai ver que tem a cabana aí, a tenda, né, melhor dizendo, de Arão, a tenda de Moisés, então eles vão ficar aqui na frente. E todo o resto do povo se coloca distante. Dá para ter noção de que uma multidão aí de pelo menos, é o que se espera, o que se estima, melhor dizendo, de 2 milhões de pessoas que saíram do Egito e apenas em torno de, acho que são 50 mil, 60 mil, não lembro agora direito, apenas 60 mil tinham acesso ao tabernáculo. Então, era muito pouco, se a gente for olhar, é muito pouco, né? Isso mostra o padrão que o próprio Deus está criando de adoração. O tabernáculo é uma forma de mostrar um padrão de como chegar até Deus, de como poder adorar a Deus. É para todo mundo? De cara a gente já vê que não. Todo mundo pode ter acesso? Todo mundo pode ver? Sim, a gente vai perceber aí, ó, que todo mundo vê o tabernáculo. Mas todo mundo consegue entrar lá dentro? Não, a não ser que passe por um processo de purificação. Isso, pessoal, não naquele tempo. Essa proposta não era, na verdade, para Israel nesse tempo. A proposta de todos terem acesso a Deus é para o nosso tempo, o tempo da graça, tá? Mas Deus está deixando aqui já escrito, manifesto, um modelo, um padrão que a gente deveria observar, aprender com isso e seguir nos dias de hoje e passar para frente, ensinando. Então, a gente vai perceber que até a disposição dessas tribos não é aleatória. Lembra que Maiana chegou e até falou a respeito disso. Logo aqui na frente, quem está é a tribo de Judá. E as demais tribos estão dispostas de acordo com toda a vontade de Deus. Judá não se colocou aqui na frente porque eles acharam-se melhorzinhos. Não, foi porque Deus quis que fosse assim. E há um sentido nisso, porque
o próprio Messias, o próprio Jesus, ele é da tribo de Judá. Ele vai estar diante da porta, ele é a porta e ele é toda a revelação do próprio tabernáculo, né? Então, faz sentido a gente entender que Judá estaria na frente e as outras tribos estariam também participando de todo o processo, protegendo toda essa região. Eles tinham que prover proteção para o tabernáculo, inclusive para a própria tribo de Levi, eles tinham de prover proteção, mas vocês veem que a coisa era bem grande, bem expansiva, né? De repente, a gente não consegue nem sempre ter essa devida noção, tá? Então, vamos lá. Como a gente está vendo aí, a tribo de Levi, o tabernáculo, ele vai sempre ter essa conotação como que a gente pode falar? De trindade. A gente vai ter o pátio, o santo lugar e o santo dos santos. Isso vai revelar, dentro do padrão que Deus quer que a gente venha desenvolver de espiritualidade, uma correlação com o corpo, com a alma, com o espírito, com o Pai, com o Filho, com o Espírito Santo. Tudo está muito bem engendrado, está tudo muito bem organizado. Naquela época, eles não tinham como compreender isso. Hoje, a gente tem como compreender graças ao Espírito Santo. Mas, deixa eu pegar aqui novamente outra imagem, que eu acho legal. Mas, deixa eu ver aqui. Cadê essa? Dá para ver, pessoal? Sim. E agora, melhorou aí para todo mundo? Pronto. Então, aqui a gente vai ver, deixa eu tirar aqui. Nessa imagem, a gente tem essa noção melhor, tá certo? Então, a cerca separando o santo do profano, a gente vai ter o pátio, que está relacionado com o corpo. A gente vai perceber que tudo que tem que ainda chega de impureza, de corrupção, ele chega só até aqui. É só até o pátio. E aqui começa o processo de purificação. Quando a gente vê um animal sacrificado, e lógico que a gente já pensa logo no Senhor Jesus, a gente já percebe que começa aqui um processo para que possamos chegar aqui, no Santo dos Santos, de uma forma purificada. Quando a gente tem aqui esses pilares que são revestidos de ouro, com as bases de bronze, e já vimos anteriormente que o bronze, ele sinaliza para a dor, para o juízo, para o sacrifício. Deus está dizendo que aqui é o limite para que a pessoa passe pelo processo da purificação, da santificação. Depois que a pessoa passava por aqui, tinha o véu que cobria aqui, o véu não cobria todo, a gente vai falar um pouquinho mais sobre os véus daqui a pouco, mas depois que a pessoa passava por aqui, no caso a gente está falando dos sacerdotes, tá? Que iam apresentar, ou melhor, representar o povo, o sumo sacerdote. Quando passava por aqui, já existia o entendimento, não, o que passar por aqui agora tem que ser santo, por quê? Porque eu vou entrar diante da glória de Deus. Tudo que vai ser manifesto aqui é extremamente santo. Não dá para misturar. As bases de bronze, né, tudo dentro do tabernáculo tem significado. As bases de bronze, na entrada da tenda do tabernáculo, elas são para sinalizar, olha, é até aqui que vocês podem chegar com alguma forma de impureza, mas daqui para dentro, não, aqui já não pode mais. É como se Deus estivesse dando esse sinal, tá? Então, a gente vai ver
que aqui nessa região estamos relacionados com o nosso corpo, que pode sim e é corruptível, mas dentro do tabernáculo, dentro do padrão de adoração a Deus, de busca a Deus, de intimidade, comunhão com Deus, a gente vai ter que santificar o nosso corpo, passando pelo sacrifício de morrer para o mundo, não mais de ter de derramar o nosso sangue e perder realmente a nossa vida aqui na Terra, de uma forma física falando, mas de uma forma espiritual. A gente entra no mundo, num âmbito onde vai sacrificar a própria vontade, os próprios desejos, para poder entrar dentro da vontade de Deus e poder chegar lá diante dos santos dos santos. Então, quando a gente vem para cá, para o lugar santo, vocês não estão vendo o véu aqui totalmente, né? Mas dá para perceber aqui tem um véu. Quando a gente chega aqui, nesse ambiente, então, a gente já tem que ter aqui um grau de purificação diferenciado. O santo lugar, ele aponta para a nossa alma. E quando a gente adentra mais um pouquinho, a gente vai ter que o Santíssimo, o lugar Santíssimo, ele aponta para o nosso espírito. Eu nunca tinha realmente parado para pensar a respeito, não sei se vocês também já tinham parado para pensar a respeito, mas nós somos trino, todo mundo sabe que somos corpo, alma e espírito. Onde exatamente o Espírito Santo vai habitar dentro desse tabernáculo que nós somos, dentro desse templo que nós somos? Onde o Espírito Santo vai estar? Então, ele vai estar o mais íntimo possível, ele vai estar conectado ao nosso espírito, né? Não estará tão simplesmente ocupando um lugar dentro do corpo, ele vai ter uma intimidade com o nosso espírito. E o nosso espírito, a gente vai entender que é o centro das nossas decisões. Então, não é à toa realmente que ele vai ter essa conexão com o nosso próprio espírito, né, com o nosso fôlego de vida. É justamente para que possamos ainda ter vida. O Espírito Santo é quem conduz a toda a verdade, e a verdade nos leva à vida, né? Então, não sei se vocês já tinham pensado nisso, eu achei isso bem interessante. Quando a gente passa por aqui, a gente vai ter uma porta, que não é, na verdade, uma porta, mas vamos lá, né? Vamos passar para um outro ambiente. Aqui sim, pessoal, lembra como é que se chama aqui esse pórtico, vamos dizer assim? Quem lembra aí? Verdade. Verdade, exatamente. Se chama verdade. E quando a gente vai chegar aqui, diante do Santo dos Santos, o véu santíssimo, o segundo véu, então aqui a gente já vai ter aquela porta que nós chamamos de Vida. vida. Então a gente vai ter o caminho, a verdade e a vida. Quando Jesus ele chega e resume isso aí, fala para os judeus, eu sou o caminho, a verdade e a vida, os caras ficam irados, lembra? Porque é como se eles entendessem que Jesus estivesse profanando o símbolo de maior santidade que eles tinham. Não era mais na forma do tabernáculo, era na forma do templo de Salomão, no templo ampliado por Herodes, mas enfim, era algo que era extremamente santo para eles. Por mais corruptos que eles fossem, tá? Aquilo ali, pelo menos de fachada, era o que os sacerdotes, os fariseus, eles entendiam que era o mais santo que poderia existir em todo o planeta, né? E quando Jesus fala, eu sou o caminho, a verdade e a vida, ele está justamente dizendo, olha, eu sou o tabernáculo, eu sou a resposta para tudo que vocês ainda não entendem. Então, vamos lá. Quando a gente vem aqui para o primeiro véu, agora eu vou pegar uma outra imagem. Deixa eu ver aí se vocês vão conseguir enxergar. Cadê? Peguei vários imagens aqui. Tá dando para ver? Não, mas agora vai dar.
Viu? Todo mundo? Já viu. Demora um pouquinho para chegar aí, né? Então, aqui, pessoal, a gente vai ter as 4 cortinas, né? O primeiro véu, que a gente vai perceber que ele é feito de linho, de um tecido fino e de um tecido nobre. Esse véu, ele vai ter os fios de azul, de escarlate, né? E bordado com querubins, a gente já viu isso um pouquinho atrás, mas o interessante é onde esse véu se encontra, que lugar dentro do tabernáculo, dentro dessa estrutura, ele ocupa justamente o mais íntimo que se pode ter em termos de cobertura. Ele é o que está mais próximo da presença de Deus. Ele vai estar cobrindo o santo lugar e o santíssimo, sendo que ele é um véu que foi feito em uma medida tal que ele não chega a tocar o chão. Ele é como se fosse uma simbologia, né, do próprio Jesus, onde ele não toca no chão para sinalizar que ele vem do céu e ele pertence ao céu. Mas ele está tão íntimo de Deus, que ele fica aqui, ó, na parte mais próxima de toda essa tenda do tabernáculo. Então, a gente já viu, a Paloma já comentou sobre isso, dos desenhos dos querubins, que a gente vai ver aqui, também tem no véu. E tudo isso mostrando um aspecto de santidade, tá certo? Guria, fica quieta aí, guria, inventa moda não, tá? Esse véu, pessoal, melhor dizendo, as medidas desse tabernáculo, a gente vai ter o seguinte, que são 30 côvados para cá de comprimento, 10 côvados aqui de altura, 10 côvados aqui também de largura. Esse véu, ele vai ter 28 côvados. Ele não vai chegar a cobrir, ou melhor, 28, mas nesse sentido aqui, ó. 10, 10, 10, daria 30. Ele tem 28 côvados, justamente para que ele cubra, mas não toque o chão. Dá para perceber isso? Ele alcança ali pelas bases das colunas, dos pilares, mas ele não chega a tocar o chão. Eu achei isso bem interessante. Os outros véus, eles já tocam o chão, mas esse primeiro véu, de forma alguma, ele não toca, e ele cobre toda a parte externa, ou do fundo, mentira, não cobre toda a parte do fundo, ele cobre parcialmente o fundo do tabernáculo, assim como cobre também parcialmente a frente aqui do tabernáculo, tá? Aqui, nessa figura, mostra que esse véu está descendo até aqui embaixo, mas isso não é uma verdade, tá? O véu, na verdade, ele fica mais ou menos aqui em cima, ou fazendo uma cortininha, uma franja, mais ou menos nessa altura, pelo menos é o que se imagina, tá bom? Mas certo é que essa parte aqui não tinha necessariamente um obstáculo, algo que impedisse o sacerdote de entrar. E aí a gente vai vir aqui para uma outra camada que a gente, que Deus mandou ser feita, tá? Que é uma cortina com a pele de cabra. A pele de cabra, pessoal, ela vai sinalizar sacrifício e ela vai apontar também para uma pureza, tá? Então, a proporção que a gente vai saindo da parte mais interna do tabernáculo para a parte mais externa, a gente vai vendo um decréscimo de santidade. E a proporção que a gente vai fazendo o caminho inverso, a gente vai vendo o crescimento da santidade. Aqui, a camada o primeiro véu, vai demonstrar essa intimidade total com o Espírito Santo, com Deus. Não é nem o Espírito Santo, é com Deus mesmo, tá? E essa segunda camada vai mostrar a pureza, como se a pessoa estivesse alcançando determinado grau de santidade para poder estar perto do santo
do Santíssimo. Aqui a gente já vai ter uma outra camada, que são de pelos de bode, e esses pelos de bode, eles estão manchados, tingidos de sangue, aponta também para o sacrifício do Senhor Jesus. Então, como se fosse o momento de um sofrimento, o preço que tem que se pagar pelo pecado, tem que passar pelo sofrimento, infelizmente. Então, isso aqui aponta para o sacrifício de Cristo. E aqui a gente vai ter a camada mais externa, e na sua tradução, eu tenho aqui algumas traduções de Bíblias na minha mão, eu li golfinhos, eu li texugo, e naquela tradução, pessoal, que eu compartilhei com vocês, a Bíblia de Jerusalém, a gente vai ver antílope. E dentro de alguns estudos, parece que o antílope seria uma coisa mais plausível da gente pensar ao invés do texugo. Na verdade, a Bíblia de Jerusalém não fala antílope. A Bíblia de Jerusalém, ela fala couro fino. Ela fala couro fino, como se fosse algo requintado. Já a King James, ela vai dizer antílope. E as outras vão dizer golfinho, leão marinho, texugo, tal. E se a gente for observar, dentro dessa infinidade de animais, o único desse pacote que poderia realmente ser considerável plausível seria o antílope. Por quê? Porque o antílope, ele está definido como um animal limpo. E se a gente está falando de algo que é santo, por que Deus permitiria que fosse colocado ali? Por que ele exigiria que fosse colocado ali algo que é impuro? Como, por exemplo, o próprio texugo. Como, por exemplo, os animais marinhos que são citados. Então, pessoal, a maioria dos estudiosos a respeito, eles concordam que essa camada de couro, ela teria vindo do antílope. Por ser um animal que não tem, assim, tanta beleza, é um couro que se confunde com o ambiente do deserto, e era justamente o que Deus queria que fosse mostrado, que esse tabernáculo era nada. Mas, pessoal, a gente sabe que só aqui dentro tem quase 1 tonelada de ouro. Mas para que isso ficasse muito bem guardado e preservado dos olhares maldosos de outros povos, isso estava completamente protegido por uma casca que era sem atrativo. E quando a gente vai lá em Isaías 53, 2, se eu não me engano, ele vai falar que o Senhor Jesus, não está escrito Jesus, mas a gente sabe que é o Senhor Jesus, ele não tinha nem beleza nem formosura. E é justamente o que o tabernáculo também mostra aqui. É algo que não tem por que você se aproximar. Quando você olha para o primeiro véu, nossa, ele é lindo, tá? Ele é muito bonito, ele é agradável, ele faz bem às vistas. E tudo que é belo agrada a alma. Quando a gente olha para a parte de fora, um negócio meio rústico, você passa até batido, ninguém para ficar admirando isso. Quando a gente percebe essa caminhada inversa, né, partindo do véu mais externo, da cortina mais externa para mais interna, a gente vai vendo que é o que acontece com a gente no nosso processo de santificação. Não temos nenhuma beleza, passamos pelo sacrifício, começamos a nos purificar e chegamos até essa intimidade com Deus, porque estamos, de fato, transformados. Por fora, não, por dentro. Por mais que a nossa beleza física não seja alterada, não vou nem dizer a beleza, vou dizer a aparência, né? Por mais que a nossa aparência física não seja necessariamente alterada, mas o nosso interior é transformado de tal forma que até o brilho do nosso rosto é diferente, ao ponto das pessoas dizerem, poxa, você está diferente, você está feliz, você está alegre, você passa paz, você transmite uma coisa boa. Isso não é porque somos belos,
é porque, na verdade, nós temos dentro da gente aquele que é o criador da beleza, né? Então, o tabernáculo, ele aponta também para esses detalhezinhos que eu acho fantástico. O objetivo de Deus não era se mostrar para todo mundo. O objetivo dele era que ter realmente relacionamento com aqueles que buscassem de fato. É um exemplo, pessoal, que nós usamos para hoje. Vou relembrar, os judeus não tinham esse entendimento. Esse entendimento é revelado hoje para nós, por causa do Espírito Santo. Eles não tinham esse entendimento, eles só sabiam que tinham que zelar por aquilo, eles sabiam que ali tinha a presença de Deus. E o Moisés, que viu o que estava lá no céu, ele sim compreendia melhor ainda, né, o significado, a santidade que realmente tudo isso representava, para o meio de um povo impuro, como era naquela época os hebreus. Então, deixa eu parar aqui. Alguém aí, alguma pergunta, algum comentário? Quiser aí, pode fazer. Deixa eu ver aqui. Deixa eu mostrar aqui para vocês também. Alguém está vendo alguma coisa? A área de trabalho. Só. Tenho que bater 2 vezes sempre. Então, pessoal, aí vocês estão vendo agora, né? Esse daí é o texuguinho. Fofo, lindo, cuti-cuti, ai, ai, ai. Eu acho ele um docezinho de bichinho. Mas venhamos e convenhamos, para fazer uma cobertura daquele tamanho, rapaz, era muito texuguinho para matar, viu? Vou mostrar aqui para vocês o antílope, para mostrar como faz mais sentido realmente que o antílope. Todo mundo vendo? Então, vocês vão perceber aí que o antílope, ele tem uma cor que se assemelha ao próprio deserto, então, características miméticas, né, para o animal poder sobreviver, ele se confunde com o ambiente em que ele está, para evitar predadores, né, e a gente vai perceber que realmente é um couro cru, aparentemente parece ser um couro bom, mas necessariamente não é um couro belo, né? Faz realmente mais sentido que, que seja o antílope. Agora que eu percebi, ele está fazendo xixi, ó. Uhum. Uhum. E também tem uma coisa, Lília, é um Ah. couro resistente, em termos de proteção, ele está preparado ali, né? Ele está protegendo muitas coisas, então ele é um couro resistente ele é exatamente para aquilo ali mesmo, né? Eu acho que também tem essa característica, né? Essa importância dele ali, cobrindo. E o que eu acho mais interessante é que, como muitos estudiosos acabam se confundindo, até mesmo os tradutores da Bíblia, pessoal. Porque se a gente for analisar, de acordo com o que está em Deuteronômio 14, não vamos abrir não, para sermos breves, mas lá está falando sobre os animais limpos e os impuros. Não faz sentido Deus escolher um animal que é impuro para fazer parte de todo um cenário que aponta para a santificação, para uma limpeza espiritual. Então, de fato, né, o animalzinho aí, a tradução que você for pegar, vai ter um animal diferente. A tradução que você pegar vai ter um animal diferente. A de Jerusalém, que eu achei assim, ela mais comedida, mais fiel, quando ela fala que é um couro fino. Né? A última cobertura é de couro fino. Né? Algo realmente que sinaliza para uma resistência e
me parece que satisfaz bem a ideia aí do antílope. Ok, vamos falar sobre a Shekinah. Eu não estudei como Shekinah, né? Eu estudei como uma nuvem da presença de Deus, mas deve ser ela mesma. Então, pessoal, a gente já viu aí, tem uma outra figura que eu acho aqui interessante mostrar. Peraí, que eu vou achar. Vocês não vão estar enxergando. Mas agora sim, né? Então, aqui, ó, a gente vai ter... eu falei que os levitas eram em torno de 50 a 60 mil, né? Nem é, ó, pessoal. 22 mil. Total dos levitas. Eram muito poucos em relação ao restante, ao montante, né, das outras tribos. E a gente vai ver aqui essa disposição das tribos. Então, todos aqui em redor são levitas. Agora, dentro dos levitas, a família de Merari é a que vai ficar aqui mais pertinho, tá? Os levitas estão mais aqui, tem mais levita aqui, mas a família de Merari é que vai ficar aqui pertinho. E ela tem uma determinada responsabilidade. A família dos Gersonitas, eles vão ficar aqui bem mais pertinho do tabernáculo. Os outros levitas estão por aqui, das outras famílias, beleza. E eles têm uma função específica. A família de Coate, os coatitas, a mesma coisa. A gente vai ver aqui Moisés e Arão logo na frente do tabernáculo, a porta dele, sempre que ele era montado, o tabernáculo, a porta dele apontava para o oriente e para o leste, tá? Na frente, a tribo de Judá, junto com Zebulon e Issacar. A gente vai ver aqui no norte, Asser, Dan, Naftali. No ocidente, Manassés, Efraim, Benjamim. Lembrando que a tribo de Efraim é a mesma tribo de Josué, povo guerreiro. Então, eles ficavam aqui na retaguarda, tá? Tribo também bastante violenta. Simeão, Ruben, Gade, estava aqui ao sul. Então, eles protegendo o tabernáculo e, ao mesmo tempo, sendo nutridos pelo que saía do tabernáculo, como a Martiane aí já tocou no assunto, que era a glória de Deus na forma da nuvem e na forma da coluna de fogo, tá? Então, eu anotei aqui, eu não gravei, mas a tribo dos Gersonitas, eles tinham a responsabilidade de montar e desmontar todo o cortinado. Então, tinha um cortinado aqui do tabernáculo, né? O muro, que era de tecido, então eles tinham a responsabilidade de pegar todo esse cortinado e guardar. A tribo de Merari já tinha a função de montar e desmontar as tábuas, as travessas, as estruturas rígidas, né? Tanto da parte de fora como da parte de dentro, né? Da tenda, tá? Eles tinham a responsabilidade de cuidar das estruturas rígidas. Imagina que eles deviam carregar um peso violento. Pessoal, só uma das bases de prata que existia dentro do tabernáculo, dentro da tenda, só uma das bases poderia pesar em torno de 43 quilos. E, se eu não me engano, existiam 100 bases. É muito peso, cara. Imagina. Sem falar ainda das colunas que eram revestidas de ouro, as colunas que eram revestidas de bronze. Era muita coisa. E aqui a família de Coate, que ficava responsável pelos utensílios e pelos móveis de dentro do tabernáculo. A Arca da Aliança, o castiçal, a menorá, a mesa do pão da proposição e o altar de ouro. Então, isso aí era a responsabilidade deles, tá certo? Dos coatitas, os demais levitas ajudavam no processo. Dona Lília, Pode falar.
Inclusive, os levitas do Coate, eles eram os únicos que podiam transportar Exato, a, a arca também. Tanto que lá exatamente. na parte que fala de Davi, de usar, se eu não me engano, cita, né, que eram os coates que estavam, os levitas da tribo ou da família de Coate, que eles eram os únicos que podiam. Exato. E só podiam transportar através dos varais, né? Eles só transportavam nos ombros, vimos que eles não podiam transportar em carros, não tinha rodinha, essas peças não tinham rodinhas, eram extremamente pesadas, mas foi a forma que Deus preparou para que essas pessoas, né, para que Israel começasse a perceber como é o tipo de relação com Deus, tá? Então, eles tinham que carregar dentro deles, junto com eles, o próprio Deus. É uma simbologia. Por isso que eles ficavam carregando, não podia ser de outra forma, não podia ser tocando, carregando nas mãos, não, tinha que ser sempre através dos varais. Lembrando até, né, que da última vez Paloma até falou sobre isso, os únicos varais que não eram removidos era justamente o da Arca da Aliança, né, os varais do altar de incenso, os varais da mesa da proposição, eles poderiam ser removidos, não tinha problema, mas o da Arca da Aliança não. Sempre que a gente tinha o tabernáculo sendo erguido, começava a erguer as paredes, guardava a Arca da Aliança e depois se fazia todo o resto. Tudo estava em função da Arca da Aliança. Por quê? Porque a Arca da Aliança? Porque era diante dela, nela, sobre ela, que estava a presença do próprio Deus. Então, era a cereja do bolo, vamos dizer assim. Ok? Deixa eu ver aqui. Tem uma outra figura aqui que eu achei bem legal. Deixa eu... Ok. Tá dando para ver? Não. E agora? Agora sim. Então, ó, eu achei interessante essa representação da disposição das tribos de Israel ao redor do tabernáculo, porque ela aponta para uma cruz, né? E vários estudiosos, eles sinalizam como que sendo realmente não uma coisa aleatória, mas mostrando que a cruz faz parte de todo o plano de Deus para a salvação da humanidade. E a cruz sinaliza, né, o sacrifício. Vamos lá, a Shekinah aí que Dona Martiane quer saber. Sempre estava aqui, Martiane, sobre a tenda da congregação. Então, está aqui o tabernáculo e a tenda, aquela pequena parte dentro do tabernáculo, mas que era toda feita de ouro. E aí, tanto a nuvem, ela podia estar dentro do Santíssimo Lugar, como também ela estava permanentemente sobre a tenda do tabernáculo. Quando essa nuvem se movia, ou melhor, quando ela se levantava, ela ficava lá, espairada, guardando todo Israel, estava espairada. Quando ela se levantava, Israel entendia, agora a gente tem que andar. Então, aí Israel desarmava o tabernáculo, de acordo com o que nós já vimos, cada tribo, cada família dentro da tribo de Levi tinha suas responsabilidades, enquanto isso, as outras tribos estavam desarmando o acampamento, todo mundo se levantava, e a direção que a nuvem se deslocava, a Arca da Aliança ia na frente, sacerdote segurando, a Arca da Aliança coberta com um véu, não ia aparente, né? Não era para ninguém ver, então ia lá os sacerdotes,
e aí as tribos, todas as demais tribos de Israel acompanhavam a nuvem. Quando ela estacionava, espairava, pronto, eles entendiam que ali era o lugar para ficar, e aí eles armavam tudo de novo. Eu fico só pensando naquela base de 43 quilos, entendeu? Bota a base, bota a tábua, bota a base, meu Deus, não era uma coisa fácil. Apesar de ser móvel, não era uma coisa fácil. Não tinha como a tribo de Levi pensar em fazer qualquer outra coisa na vida. Realmente, eles só tinham que se dedicar ao tabernáculo mesmo, tá? Quando não era a coluna de nuvem, era a coluna de fogo. Então, quando anoitecia, né, a nuvem dava lugar à coluna de fogo. E perpetuamente era assim. De modo que, se tanto a coluna de nuvem quanto a coluna de fogo, se elas estivessem em movimento, nunca estavam juntas, pessoal, ou era uma coisa ou era outra. Dependia do tempo, tá certo? Então, dia claro, nuvem. À noite era o fogo. Então, a todo tempo, estavam direcionando de uma forma tal que Israel não precisava parar para descansar ou para esperar a noite passar ou o sol diminuir para que eles continuassem a jornada deles. Foram 40 anos essa história, hein? 40 anos. Quantas vezes eles montaram e desmontaram isso? Mas eles vão lá aos poucos, indo em direção a Canaã. Quando chega em Canaã, é que aí a coluna de fogo e a nuvem, a Shekinah, elas já não aparecem mais guiando o povo, porque o povo já chegou onde deveria chegar e agora quem tinha que fazer o resto das coisas eram eles, a presença de Deus continuava, a Arca da Aliança estava junto, mas a coluna de fogo, né, e a nuvem como um guia já não existia mais, aparecia a nuvem de glória, sim, dentro do Santíssimo Lugar, mas não mais para o lado de fora, entende? Então, eu acho isso interessante da gente ver, sabe onde está escrito? Em Êxodo, capítulo 40. Abre aí para vocês verem. Êxodo, capítulo 40. Quando a gente fechar o estudo do tabernáculo, a gente vai ler esse capítulo junto. Mas vai aí para o finalzinho, tá? No último versículo, 38. Porquanto a nuvem do Senhor estava de dia sobre o tabernáculo e o fogo estava de noite sobre ele. Sobre onde? Sempre sobre o tabernáculo. Por quê? Porque era ali que estava a Arca da Aliança. E o fogo estava de noite sobre ele, perante os olhos de toda a casa de Israel, em todas as suas jornadas. Eu acho isso bem interessante. Deus nunca deixou esse povo órfão, mais rebelde que eles fossem. Deus nunca deixou esse povo abandonado, né? Aquela ideia de um grande pai que ama incondicionalmente, que fica chateado com o filho rebelde às vezes, porém ama incondicionalmente. Então ele estava lá guiando esse povo o tempo todo, dando descanso ao povo quando precisava, provendo quando tinha necessidade. Deus estava sempre lá. Achei aqui bem legal. Em todas as suas jornadas, estava lá a nuvem do Senhor e o fogo do Senhor. Tá bom? Então, deixa eu ver aqui mais algumas coisas que eu acho interessante, falando sobre a estrutura do tabernáculo. Aqui a gente vai ter um modelo de como eram as tábuas para fazer a parte rígida, sólida, né, da tenda do tabernáculo, do santo lugar, do Santíssimo. Então, a gente ia ter a tábua revestida de ouro. A tábua de quê, pessoal? Lembra aí que madeira era? Quem lembra? A Da casa, madeira de acácia e não está aparecendo essa foto aí é não, isso que eu viu? ia falar, não tá aparecendo, não. Não tá, não, é? Jesus tem misericórdia. Vocês têm que falar logo.
E agora? Parece? Pronto. Então, a gente vai ver aí, tá? Essa estrutura aqui embaixo vinha a base ou de bronze ou de prata, dependendo de onde estava essa tábua, tá certo? Lá em cima, a gente vai ter as bases de prata, né? Não, não fala base, esqueci a partezinha que fica lá no alto, de prata. E tinha essa vara que passava no meio para dar firmeza, mas não tinha só essa vara, na verdade eram 5 varas. 2 ficavam do lado de fora, do lado superior, e 2 ficavam do lado de fora, aqui no inferior. Eu achei interessante mostrar isso aqui, né, para ver que a engenharia foi muito bem bolada, pessoal, não foi um negócio à toa, sabe? Essa estrutura não era de forma nenhuma frágil, pelo contrário, muito rígida, muito segura mesmo. Enfim, né? Estava comportando a própria glória de Deus. Então, tudo isso aqui está revestido de ouro, inclusive esse bastão era madeira de acácia trabalhada e revestida de ouro também. Pessoal, para isso acontecer, eu não sei se vocês já viram uma engenharia dessa, uma engenhoca dessa dentro de casa, né, em algum objeto que a gente tenha, tentando atravessar um palito entre algumas superfícies para tentar conectá-las. Mas isso aqui tem que ter muita precisão. Não tem espaço para erros. Aonde eu quero chegar com isso? A gente tem a noção já de que a madeira de acácia simboliza, aponta para Cristo, mas ela aponta também para nós no momento que nós queremos imitar a Cristo e estamos buscando essa santidade. A gente está buscando chegar lá no Santíssimo Lugar, né? Estamos fazendo a trajetória do caminho até chegar à vida. E para fazermos parte disso, somos madeira, devemos ser trabalhadas e precisamos estar muito bem ajustadas. Não é de qualquer forma, não é de qualquer jeito. É dentro do padrão exato de Deus. Quando destoa disso, quando a gente sai do espírito, como a gente, né, o nosso jargão na igreja hoje, né? Não está no espírito, não conseguiu entrar nesse molde de perfeição. Cada uma dessas tábuas, elas tinham 10 côvados de altura e 1,5 de largura. Quando ela se juntava com a outra tábua, elas formavam 3 côvados de largura. Isso não é à toa, pessoal. E o número 3 sempre aponta para a perfeição da Trindade. Se a gente for pensar mais um pouquinho, a forma de nos ajustarmos dentro da igreja, porque o tabernáculo simboliza também a igreja, é a representação da igreja, do corpo de Cristo. Quando a gente vai fazer parte do corpo, a gente tem que estar muito bem alinhado uns com os outros. Sabe, não dá para ter espaço, por exemplo, para competição. Não dá para ter espaço para rebeldia, para insubordinação, irreverência. Não dá para ter espaço para essas coisas, porque senão esse negócio não encaixa perfeitinho, velho. Se tiver 1 milímetro para cima, 1 milímetro para o lado, não encaixa. Simplesmente não passa. E a gente não está falando aqui de 2 peças, não. A gente está falando de um conjunto, se eu não me engano, eram de 20 peças de um lado, 20 do outro, e tinham mais 8 aqui no fundo, 6 e mais 2 coberturas. A gente vai chegar aí. Então, isso aqui tem que estar muito bem ajustado. A madeira tem que estar muito bem trabalhada. Dá trabalho chegar a esse nível de perfeição. E, por favor, não estou falando de perfeição porque somos perfeitas, mas de a gente poder se entrosar de tal forma com todo o corpo de Cristo, com todo o corpo da igreja, numa sintonia tal, dá trabalho chegar no nível desse, mas é o nosso objetivo, tem que ser o nosso alvo.
Vou ver aqui uma outra imagem que eu acho bem interessante. Deixa eu ver. Peraí. Não é isso que eu quero. Aqui. Tá dando para ver a imagem? Sim. Pronto, beleza. Esse aqui é um videozinho, eu vou passar só alguns segundos dele, não tem áudio, o meu objetivo não é o áudio, o meu objetivo é o videozinho, que eu achei ele muito bonito. Dá para a gente ter noção mais um pouquinho de como era o santo lugar. Então, aqui, ele está mostrando justamente, ó, esse encaixe das madeiras. Tá vendo que aqui tem um buraquinho? Deixa eu ampliar aqui. A gente vai ter aqui um buraquinho, não é um buraco, né? É uma forma de conexão entre essas madeiras, mas elas formam um alinhamento perfeito, tá dando para enxergar, né? Formam um alinhamento perfeito. Aqui dentro, a gente vai ter o Santíssimo, 6 placas aqui, né? Seis pilares aqui, mais um aqui no fundo, que é para reforçar. Então, são 8 aqui no total. Já ao longo aqui vão ser 20, aqui também 20. E aqui a gente vai ter os 4 pilares que sustentam o segundo véu. Lembrando que esse véu não é um mero véu, é uma cortina extremamente grossa, pelo menos para os nossos padrões, tá? Ela devia ter aí em torno de seus 5 centímetros. Quando esse véu é colocado no templo ela já passa a ter quase 12, 18 centímetros de espessura. Então, era algo muito grosso, tá certo? Se a gente imaginar um tecido de 5 centímetros de espessura, já é algo significativo, não é algo que a gente rasga facilmente. Mas aí a gente vai vendo o vídeo rolando, e olha só, pessoal, o que eu acho aqui interessante, o que eu gostei dessa imagem é o seguinte: olha o brilho que você vê por dentro, sem as cortinas. Olha o brilho que isso é. Lembrando que a única coisa que tem aí dentro, levando luz para esse lugar, é justamente a menorá, com as lâmpadas acesas, 7 lâmpadas acesas. Devia ser uma coisa muito bonita, né? Aquela chama, a chama ela não é estática, né? Ficava aquele negócio vibrando lá dentro. Devia ser uma coisa muito bonita e reluzindo. Então, realmente isso aqui ficava muito iluminado. Cá atrás, não. A gente tinha uma cortina muito grossa para vedar esse lugar. Mas esse ambiente aqui, que os sacerdotes tinham acesso, sem sombra de dúvidas, era um lugar muito bonito. E aqui a gente vai ter ó, os varais que eu falei, né? Aqui 2 do lado superior para fora, 2 do lado inferior para fora, e essa daqui está para fora só para a gente ter noção, mas ela seria no meio, justamente fazendo essa conexão com todo o corpo. Nós fazemos parte disso aqui. Nós somos quem sustenta a igreja hoje. Quem é a igreja hoje? Somos nós. Por quê? Porque a gente é Cristo? Não, mas porque a gente quer ter a imagem de Cristo. Tá? Então, essa preciosidade toda estava completamente escondida dentro sob aquelas 4 camadas de cortinas, né? No meio do deserto. 1 tonelada de ouro, com mais de, não sei quanto aí também, de prata, né? A única, toda a prata aqui, ó, que está nessa região, deixa eu voltar aqui, toda a prata que a gente percebe aqui nessa base, pessoal, simboliza a graça de Deus, simboliza a redenção, né? Simboliza que o sacrifício foi aceito e a gente nem tem mais contato com a terra. Eu acho isso legal. As tábuas, elas não têm contato com a terra. A gente vai ver lá do lado de fora, também os pilares, eles não têm contato com a terra. Eles só vão ter contato com as bases. No caso aqui, a base
de bronze, sinalizando o sacrifício, sinalizando que toda essa parte externa é ainda algo humano que está sofrendo uma transformação, não por fora, por dentro, no seu interior, está sendo sacrificado, morrendo? Não, abandonando os seus próprios quereres e desejos. Quando a gente vai se aproximando do santo lugar, a base muda, a base é de prata, simbolizando que foi alcançada a redenção, tirando a parte lá de dentro, ou melhor, da frente, deixa eu ver se volta aqui, ó, vocês vão perceber que tem uma diferença. A base aqui é de bronze, sinalizando que aqui, meu irmão, acaba toda a chance que você tem ainda de ter comunhão com o pecado. Se você vai entrar aqui, não dá mais para ter pecado. Por quê? Porque senão você vai morrer. Aqui você passou em pecado, você vai morrer. Você vai brincar com a santidade de Deus, você vai morrer. A morte física, também. A gente vê aí gente morrendo precocemente, né? Mas, principalmente, a morte espiritual, certo? Achei isso aí bem interessante. Bom, pessoal, dessas estruturas, né, sobre as paredes e as cortinas, né, eu já queria deixar isso por aqui, trouxe aí para a gente, né, mais conhecimento, mais entendimento, e sempre mostrando, né, sempre sinalizando, tem que haver uma transformação da gente de dentro para fora, sempre foi assim, sempre foi assim o trabalhar de Deus com o ser humano, e o tabernáculo, ele sinaliza muito bem isso, ele tipifica muito bem isso, tá certo? Bom, vamos lá, alguém quer acrescentar alguma coisa? Se não, a gente vai já concluir por aqui para não ficar muito longo. Ninguém? Beleza? Alguém aí se propõe, quer orar? Isis quer falar? Pode falar, Isis. Então, aproveita que você abriu a câmera e faz a oração. Tá me ouvindo? Sim, senhora. Vamos orar. Senhor, meu Deus, meu Pai, Pai misericordioso, bondoso, obrigada, Senhor. Obrigada por essa meditação. Obrigada por nos dar a oportunidade de conhecermos mais e mais a Tua palavra e do Teu reino. Obrigada, Senhor, pelo dia de hoje, pelas nossas vidas, nossas famílias, por todas as graças que o Senhor nos tem dado todos os dias de nossas vidas. Eu oro por aqueles que estão acamados, por aqueles que encontram-se no leito de hospital. Se for da Tua vontade, Senhor, leva a cura para essas pessoas. Envia anjos, Senhor, e que levem a saúde e resgatem essas pessoas do leito de morte. Eu oro pela minha vizinha, que encontra-se nesse momento internada. Eu oro pela vida de cada uma daquelas pessoas que foram colocadas no grupo para oração. Visita agora, Senhor. Envia anjos para visitar cada uma dessas pessoas. E que o Espírito Santo consiga resgatá-las para Cristo. Eu peço pela vida de cada uma das minhas irmãs na fé, as fortalece, as blinda com toda a armadura da fé, para que elas tenham forças para resistir todos os dias às ciladas e às armadilhas do inimigo. Nos dá um dia de amanhã maravilhoso, cheio de bênçãos e vitórias, e sentindo cada dia mais a Tua presença, a Tua mão e a Tua direção, Senhor. É isso que te pedimos e te agradecemos, já com a certeza da vitória, para a honra e glória do nosso Cristo Jesus. É isso que te pedimos e te agradecemos. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. E graças a Deus. Amém, pessoal. Então, por hoje é só.